É isso aí. Passou um mês, mais até, né? Mas aqui está um novo ambiente para gravar vídeos. Eu já mostrei no Instagram um pouquinho e aqui estou eu agora num novo ambiente, num novo lugar, mas com o mesmo desejo, com a mesma vontade de produzir um bom conteúdo, de te entregar alguma coisa diferente. Então, não falarei sobre o pastor Mirim, sobre conselho tutelar, não falarei sobre igrejas loucas de Instagram, sem meme, sem brincadeira. A mesma coisa chata de sempre, tentando te entregar alguma coisa de diferente. Então, se você quer algo diferente, você encontrou o lugar certo. Se você quiser a mesmice, você pode ir embora, pode deixar o seu antigo dislike, mas infelizmente eu sou obrigado, pela minha ética, a tentar te entregar alguma coisa relevante. E hoje nós falaremos um pouco sobre Jesus. Falaremos sobre a figura mais importante da história da nossa fé. Vou abordar uma questão muito importante que eu tenho percebido com a minha leitura e que eu acredito que muitas vezes é mal interpretado pelo crente médio a respeito do Jesus histórico. Recentemente eu estava lendo um pouco sobre Parmênides por conta da minha monografia, que eu estou em processo, né? Estou aí trabalhando nela, então muito em breve aí vai sair alguma coisa boa, eu espero. E não tem como falar, né, de filosofia grega sem falar de Sócrates. E aí, lendo um dos textos, de repente me surge o título Sócrates Histórico. Aí eu, interessante. E na hora eu pensei, né, por que que isso pra mim é tão aceitável, mas se a gente lê Jesus histórico, soa como algo muito ruim? Você já parou pra pensar nisso? Bem, eu já, e por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui agora. Sócrates, uma coisa que muitas pessoas acabam não sabendo, mas Sócrates nunca escreveu nada, assim como Jesus. Sócrates nunca deixou para nós um material escrito. Então, sempre que você lê alguma coisa escrita a Sócrates, na realidade você provavelmente está lendo um personagem. Esse personagem é Sócrates, que pode estar sendo usado, por exemplo, por Platão. Platão coloca muito do seu material, dos seus textos, dos seus diálogos, na boca de Sócrates. Então nós não sabemos exatamente onde fala Platão e onde fala Sócrates. Por conta disso, surgem algumas questões sobre quem é o Sócrates de Platão e quem é o Sócrates histórico. Como é que a gente vai pegar isso agora e levar isso para o cristianismo, né, que é o foco aqui do canal? O fato de nós pensarmos em coisas que Platão colocou na boca de Sócrates não diminui quem Sócrates é, em momento nenhum. Mas, consequentemente, nós entendemos que Platão, como qualquer ser humano, ao tentar, por exemplo, reproduzir um diálogo socrático ou a tentar transmitir uma ideia de seu mestre, ele pode ter sido não tão perfeito na sua descrição, daquilo que ele queria dizer, abrindo uma margem também para uma interpretação. Às vezes ele entendeu alguma coisa, colocou daquele jeito e futuramente aquilo não vai ser compreendido com a clareza que se tem. Da mesma maneira, Jesus não deixou para nós um texto. Ele nunca escreveu nada, né? Jesus deixou essa missão aos seus discípulos. Dessa maneira, existe um respeito, e é isso que eu gostaria que a gente conseguisse entender. Por quê? Porque Jesus histórico, hoje, ele soa, e isso se dá muito por conta de uma massa ateísta muito, vamos colocar assim, ressentida com as questões de religião, com as questões de Cristo, soa como uma tentativa de, assim, de desprezar, de desrespeitar, de cuspir em quem Jesus foi. Sendo que, na realidade, é um exercício de valorização dentro de uma área, que é a área da história, que é a área da historiografia, que é a parte da gente conseguir entender aquilo que foi deixado a nós, abrindo mão de alguns aspectos que não são possíveis de ser acessados por esse método, que são as questões metafísicas, que são as questões de fé. Então, a história, enquanto se ao princípio, na origem da sua palavra, a investigação, ela não pode investigar aquilo que não se tem registro, ou aquilo que se pode, ou aquilo que se deve tomar apenas por fé, que são muitas questões cristológicas. Então a história, enquanto um campo investigativo, ela busca
entender os fenômenos que chegaram até nós. Então, quando você ouvir Jesus histórico, eu sei que você está acostumado a ouvir isso com um certo desrespeito ou desprezo, mas enxergue na realidade, dando a Cristo o respeito que ele merece, dentro daquela ciência, dentro daquela área que vai ser a qual a figura de Cristo vai ser analisada, que é a história. Então, assim, sim, dentro de um campo historiográfico, não se vai pensar muito a respeito da divinização de Cristo. Não se vai pensar muito a respeito da ressurreição de Cristo, o que são aspectos fundamentais para o cristianismo. Só que isso não significa que nós devemos ignorar um outro lado que está tentando estudar quem esse Cristo foi. Porque ao mesmo tempo que os aspectos da ressurreição e da divindade de Cristo são fundamentais para o cristianismo, a sua humanidade também. E o Jesus histórico é uma tentativa de se encontrar cada vez mais o homem Jesus. E nós sabemos que ele também foi homem. Então, por um momento, pegue os seus axiomas e guarde-os, porque eles são muito úteis, mas não ignore esse outro aspecto. Não permita que uma minoria tente arrancar de você quem foi o Jesus histórico. Dê passos um pouco mais ousados para que você possa explorar um pouco um aspecto de Cristo que muitas vezes é ignorado, que é a sua humanidade. Então, esse é um ponto muito importante, porque assim como existe um Jesus histórico, também existe um Sócrates histórico a ser estudado. E isso não diminui quem ele foi. Pelo contrário, entendeu? Nós entendemos e assumimos lacunas. É por isso que surgem essas descrições. Então, não se permita contaminar por essa minoria que é ateísta, que tenta colocar a figura do Jesus histórico como uma figura a tentar confrontar com o Jesus da fé, com o Jesus da pregação. Não permita que isso aconteça, mas tente você, na sua cosmovisão, no seu entendimento de fé, unir essas duas coisas, porque há mistérios, a religião ela é composta por mistérios, só que dentro do campo da história, dentro do campo de outras ciências, não há tanto espaço para mistério, então onde há mistério há silêncio. Daí que surge essa figura do Jesus histórico que vai divergindo do Jesus da fé. Só que isso não é um problema. Nós deveríamos estar acostumados a lidar com o mistério. E essa é uma questão misteriosa. Essa é uma questão que nós deveríamos pensar um pouco mais para que você não abra mão de algo tão importante e permita que esse tema seja tomado por ateus, ou sejam tomados por descrentes. Não. Faça sua parte, conheça quem é o Jesus dentro daquilo que ficou registrado para nós através da história. Não vou nem editar, Dani, se eu editar ia cortar, não vou cortar não. Pessoal, é isso, cara, vídeo rápido, vídeo voltando aqui, já mostrando aqui o setup, já trazendo algum conteúdo, já mostrando aqui que eu tô vivo, eu não morri, eu tenho conteúdo, estou fazendo coisas, uma correria, a vida tá agitada, mas eu lendo assim, né, me deu esse insight, eu falei, cara, eu vou falar um pouco sobre isso, porque eu sei que muitas pessoas chegam até a se tremer nas cadeiras ao ouvir o nome Jesus histórico. E imediatamente imagina aquele Jesus com aquela cara panguando, né, que o pessoal coloca, né, aquela a mais comum, você sabe muito bem como é que é. Eu nem vou colocar ela aqui na edição, porque eu tô com uma preguiça absurda de editar vídeo. Então, assim, não vá nessa, sabe? Essas duas coisas podem ser trabalhadas, você não precisa escolher uma ou outra, você pode absorver tudo e ficar com aquilo que é bom, tá bom? Pessoal, vídeo curto, vídeo rápido, muito obrigado pelo seu tempo, espero que vocês tenham gostado, mais vídeos virão, mas é porque realmente a rotina às vezes não me permite trabalhar tanto aqui, produzir tanto, eu só fiz um roteirinho aqui, um texto para poder me acompanhar, e é isso, tá? Gostou do tema? Deixa um like, mais um conteúdo aí, nada da trend, nada do comum, nada daquilo que você vai ficar vendo com facilidade, mas eu julgo ser um tema bastante relevante. Que você não ignore o Jesus histórico, que você não ignore o Jesus da fé, que você não ignore a Cristo, tão importante para todos nós, certo? Espero que tenham gostado, fiquem com Deus.